Aí vamos lá, né? Falaram isso, olha só, Renan, como você fala isso se o STF tem uma ditadura, né? E eu tô ouvindo essa história de ditadura, e eu acho isto, no mínimo, curioso, porque é óbvio que nós vivemos num regime em que a Suprema Corte tem mais poder que os demais poderes. A Suprema Corte é a entidade que mais manda no Brasil. E naturalmente as pessoas falam, ah, o Xandão é o ditador, o Xandão é o imperador. Eu acho isso uma imprecisão, e é uma imprecisão meramente retórica. Isso é uma imprecisão retórica, usada pra falar, o Xandão é o ditador que manda. Veja só, o Xandão dispõe de superpoderes, assim como o Barroso dispõe de superpoderes. A DPF das favelas, que é um dos maiores absurdos que poderia passar, que é uma das coisas que inviabilizam o combate ao crime no Brasil, é coisa do Barroso. É coisa do Barroso. O Gilmar vai falar que o Xandão manda mais que o Gilmar? Alguém aqui em sã consciência diz que o Xandão manda mais que o Gilmar? Gente, o Xandão manda porque o Gilmar manda muito. Porque o Xandão, ele não tem controle de exércitos. Vocês entenderam? De onde vem a força do Xandão? De onde vem? Vocês sabem de onde vem a força do Xandão? Vem da anuência que os outros ministros dão do STF para que ele tenha poderes exclusivos para enfrentar o que eles chamam de direita no Brasil e fazer outras coisas. Acima de tudo, ele enfrenta a direita bolsonarista e outras coisas, entendeu? Então, a ele é otorgado esse poder e os outros poderes, tanto o legislativo quanto o executivo, abaixam a cabeça, eles aceitam. O legislativo aceita porque é um bando de ladrão que não tem moral pra peitar ninguém e eles só querem roubar. Então o legislativo fica brigando com o judiciário pra ver se mantém a mamata da emenda. Então, veja só, o legislativo outorga esse poder ao judiciário por pura fraqueza. Por ser fraco, o poder é outorgado ao judiciário. E o executivo? Ora, o executivo não sabia o que fazer. No governo da Dilma, o executivo caiu. No governo do Temer, eles tentaram enfrentar a Lava Jato, não conseguiram e ficaram se arrastando até chegar ao próximo governo, que foi do Bolsonaro. O governo do Bolsonaro queria um golpe. E aí, na briga com o golpe, ele encontrou o Xandão. O Xandão enfrentou ele, o Xandão derrotou ele. E aí entrou um governo que só existe porque o STF assim o permitiu. Então, esse governo que tá aí é um governo aliado. Ele não é a mesma. O Xandão não é a mesma coisa do Lula. Mas eles são aliados circunstanciais nesse instante. É um governo que é aliado. E o governo meio que outorga e permite que o judiciário, né, no caso, liderado ali pelo STF, obviamente a Suprema Corte, haja como está agindo. Há uma anuência deste poder executivo específico. E dica, tá? Em sendo o Tarcísio o próximo presidente da República, ou o PT elegendo alguém, esta relação vai continuar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Essa relação vai continuar do mesmo jeito. Já é sabido isso. Então, temos isso. Então, isto é uma ditadura? Se eu for ser bastante preciso na descrição, isto não é uma ditadura. Ah, mas isso é uma democracia plena? Ou melhor, isso aqui é uma república plena? Com a divisão dos poderes certas? Não, também não é. Então veja só, isso não é uma ditadura. Não, eu estou montando um partido político, eu estou fazendo uma live agora para criticar o governo. Há manifestações abertas e todo mundo critica o STF. Então existe uma... Não é, você não virou uma ditadura plena. Você não está num regime ditatorial, sei lá, como é em Cuba, como é na China, como é no Vietnã. Você não tem isso. Você tem partidos políticos, você tem uma democracia que ainda existe, mas que está doente. O que eu falaria é, a nossa democracia é uma democracia com câncer. É uma democracia com câncer. Ela tá morrendo, você tá assistindo a morte dela. Ela tá acontecendo. Mas ainda existe, o corpo tá lá, a pessoa ainda emite opiniões, ela tá lá, com os remédios, tomando lá. Ela tá com câncer. A nossa democracia é uma democracia com câncer. E o câncer, se você for investigar a natureza do câncer, ele é uma metástase. E a gente vê o tumor Alexandre de Moraes, porque é um tumorzão, mas ela tá em todas as partes. A maior parte da metástase sequer é o Alexandre de Moraes. É a compra de votos. Ou seja, a maior parte do problema, a gente já falou várias vezes, é a compra de votos. Que democracia é essa em que a maior parte das pessoas vende o voto dela? Então já vamos começar por aí. Ah, vamos lá. Gente tentando dar golpe de Estado, como foi o governo anterior. É real, é a parte do problema. Classe média que não sabe cobrar. É uma parte do problema, sim. Invasão de poderes, legislativo com judiciário, com executivo, é parte do problema. Corrupção endêmica é parte do problema. Então tudo isso tá matando a democracia. E dita, tá, a democracia já tá morrendo muito antes do Alexandre de Moraes surgir.
A democracia tá morrendo desde que ela instituiu. Ela nasceu a democracia em 88. Ah, vamos ter eleição em 89. Pá, já nasceu cancerosa com a Constituição de 88. Já nasceu com tumor. Aí ficou ali o tumor crescendo, crescendo, crescendo. Quando veio o mensalão, galera, tipo todo mundo, caracoles, que tumorzão. E foi, aí Petrolão, puta de um tumorzão. Veio 2013, sabe o que foi 2013? Uma febre. A febre, o corpo tá com a febre. Ah, tá suando. Não, mas vamos reagir, vou tomar a cirurgia, um remédio, tal. Aí derruba, não, vamos fazer a cirurgia. Aí fizemos uma cirurgia. Arrancamos um tumor, que era a Dilma e o governo PT. Tira a cirurgia. Não, beleza. Vamos lá, agora eu vou fumar esse cigarro, chama Malmito, né? Fumei aqui o Malmito. Puta cigarrão, aí deu um câncer no pulmão. Aí, plum, é um novo câncer. E aí, como resposta, não, aqui eu vou tomar esse remédio, que deu câncer também, Alexandre de Moraes. Então a democracia é um corpo morrendo. Então você vai ver coisa de um corpo que tá vivo, do organismo vivo, e ao mesmo tempo você vê o problema. Você vai ter que tratar, porque o que nos interessa é o seguinte, nós temos que salvar a república. E nós temos que entender que ela não tá tornada totalmente uma ditadura, mas ela se encaminha para algo que me parece ser uma ditadura das elites. Nós temos um regime oligárquico tirânico, que não vai ser concentrado numa pessoa só, mas num arranjo, que são essas elites. Então, pra mim, a coisa se encaminha pra ser uma espécie de uma ditadura tocada pelo judiciário, o judiciário como uma expressão mais clara disso, pela classe política, pelos grandes partidos políticos, pelo sistema financeiro nacional, vulgos bancos, tá? Elite do funcionalismo, todo mundo mais ou menos amarrado. Esta é a tal da ditadura que a gente pode pintar. Ela é muito maior do que o Alexandre de Moraes. Porque, entendam uma coisa, o Alexandre de Moraes sozinho não é nada, ele é um ministro supremo, como o André Mendonça é um ministro supremo. Porque alguém vai ter que falar, ué, Renan, bastava, sei lá, por que um outro ministro não abre um inquérito, tipo do Xandão, e sai dando despachos diretos contra esquerdistas? Ora, não é isso? O ministro Supremo poder fazer? Ele não vai fazer. Por que ele não vai fazer? Porque seus pares não vão validar. Então, o poder do Alexandre de Moraes já começa pela validação dos pares. Então, e os pares se validam por uma rede de negócios e contatos políticos e financeiros que significa, se tem um nome, é elite brasileira. É por isso que a elite brasileira, a CBF pertence a esse bloco político hoje. É por isso que esse arranjo está tudo amarrado. Então, é um arranjo que ele cria uma cara de democracia hoje, que é o sufrágio, que é o voto, em que as pessoas otárias vão e apertam um botão lá numa urna, como se fosse uma caixa mágica, aperta o botão, a maior parte delas, especialmente em eleições municipais, ganhou um dinheiro pra fazer isso ninguém fala, né? A compra de voto, ela é regra no Brasil, tá? Você vê aquilo acontecer, tal, os políticos entram, não cumprem o que falam, o orçamento não é cumprido, todo mundo arrasta, a dívida fica rolando, tal, e sua vida vai ficando uma merda. É isso. A isso a gente dá o nome de República Federativa do Brasil. Isso precisa ser reformado profundamente. É uma reforma colossal que precisa ser feita nesse estado doente. É isso. Ou acreditar na ilusão. Entendeu? Agora, essa redução do tipo, não, o Xandão, assim, o Xandão, ele é a face mais visível de algo que é muito maior do que ele. Curiosamente, e esse é meu problema com o bolsonarista só fala do Xandão. Ele não vai falar quem tá atrás do Xandão, porque quem tá atrás do Xandão, em geral, tá também atrás do bolsonarista, né? Veja só, o Bolsonaro, né, o Lula provavelmente vai ser substituído como próximo presidente da República pelo Tarcísio. O Tarcísio vai ser colocado lá pelo Centrão. O Centrão são sócios do Xandão nesse aparato de elite do Brasil. E governadorão junto com o STF. Todo mundo sabe disso. Todo mundo, absolutamente todos sabem. Sabe quem também sabe? O sistema financeiro brasileiro, que sabe esse mesmo arranjo. Todo mundo sabe disso. Isso é óbvio. É ululante. Entendeu? E aí vocês vão ver, porque assim, essas coisas vão se manifestando, e aí, logicamente, todos os agentes têm o seu espaço individual pra expressar seu poder. E aí, esse caso, que é absolutamente insano, da reciprocidade exigida ali com a Espanha. Veja, vocês sabem que eu acho o jornalista Oswaldo Eustáquio um bizarro. Agora o Xandão vai lá, extradita e manda pra mim. A Espanha não. Não.
E, pelo amor de Deus, se eu não me engano, peguem aí, o governo espanhol ainda é um governo do PSOE. Acho que é um governo de esquerda ainda do PSOL. Aí, o Xandão foi, não, manda aí. Porque olha só, né, voltando, é um governo de esquerda, ou seja, em tese, né, tem super interesse em pegar um extremista de direita, como o Oswaldo Eustáquio, e mandar embora. Beleza. É isso, né, quem é? O Pedro Sanches, é do PSOE, é um partido da esquerda. Então, eu já tinha falado antes, fora aqui do Brasil, o que é feito pelo Alexandre de Moraes não é visto no mundo como, nossa, o pináculo da civilização, o rei da democracia. O PSOE, que é um partido de esquerda, partido dos operários da Espanha, tá? Falou não. Aí ele falou, não, então reciprocidade. Primeira coisa, o judiciário nosso não pode determinar qual é a relação diplomática que o Estado brasileiro terá com a Espanha. Ele não pode alterar o status das relações diplomáticas Brasil e Espanha e exigir, não, agora reciprocidade, eu não vou. Não é você que determina isso, Alexandre de Moraes. Não é, mas, gente, se o governo federal fosse uma casa e houvesse ali um banheiro, o Xandão vai lá e mija de porta aberta. Aí ele mijou de porta aberta, Itamaraty, é o seguinte, eu vou fazer tal coisa, tá? E tchau. E é isso, e vai ficar por isso mesmo. Porque, entendam, se isso é uma prerrogativa do executivo que foi assumida pelo judiciário, isso significa que tá tendo, no mínimo, o silêncio do executivo. E tem o seu executivo, porque o executivo se beneficia deste arranjo em que o judiciário é o porrete. O Lula achou, talvez, assim, que eu vou trazer crescimento econômico enquanto esse Xandão combate a extrema-direita. Ele combate a extrema-direita e vai ficar combatendo a extrema-direita aí. Café, pão, leite, vai ter pão, vai ter café, a extrema-direita vai combater a extrema-direita. Ele achou que ia fazer isso. E o Xandão vai ficar no porrete e ele fazendo a economia crescer. Pois bem, ele não fez a economia crescer. E aí você tem um país doente, em que o Alexandre de Moraes continua com o porrete, eles continuam autorizando o porrete, e é isso. Então, tá rolando isso. É bizarro. Então, o que é lógico que é bizarro. Mas, se a gente não entender o cerne, como é que se dá esse arranjo, você não vai saber sequer como combater ele. O discurso do bolsonarismo é tipo, o Xandão é um ditador fazendo isso. Porra, não é que o Xandão está fazendo sozinho, ele não está fazendo sozinho. Ora, se ele teve essa posição sobre reciprocidade, ele passou sobre prerrogativas agora do executivo. O executivo deixou. Se o executivo deixou, então o executivo está permitindo isso ao Xandão. O judiciário também permite isso ao Xandão. Quem mais permite isso? Quem mais outorga? Ora, a Polícia Federal não obedece ele em tudo? A Polícia Federal, pelo que eu sei, ela responde a quem, senhor Rafael Almeida Rizzo? Ao governo federal. Exatamente, e em especial o ministro da Justiça. Curiosamente, o ministro da Justiça é um ex-ministro do STF, Lewandowski. E o anterior era quem? É o atual ministro do STF, Flávio Dino. Poxa, que curioso. É assim, a Polícia Federal hoje faz o que faz. Ora, eu tive que ir depor na Polícia Federal, porque o Flávio Dino, quando foi ministro da Justiça, falou, o Renan atacou o presidente Lula. Vai, manda investigar esse vagabundo aí. Foi isso. Aí eu tive que depor. Sacou? Falaram que o meu microfone tá muito agudo. Eu adoro médios. Deu uma enchida aqui, vamos ver se melhora. Pessoal, like na live, pô. Tem 2.000 likes voando aí. Dá like. Flopaço a live, hein? Pois é. Like na live e compartilhe o link da live com seus amigos. E só pra entender uma coisa, gente, o PT sempre foi dominante em tudo que ele fez. Dominante. O PT, ele tem aquele livro do Dawkins, né, o gênio egoísta. O PT tem um gênio egoísta ali. O PT, ele quer sempre se impor, ele quer sempre ser o hegemônico. Pro PT aceitar a perda de prerrogativa, não, porque tem um arranjo. Então então você tem que olhar aquilo de maneira, né, multifacetada ali. Todos os elementos. Quem são os elementos que constituem essa elite e por que essa elite outorga o poder para o Alexandre de Moraes fazer essas coisas? Ok? Você tem que entender. Tá. Então vamos abrir o leque. Porque eu não vou comprar esse discurso. Assim como eu não compro o discurso do Bolsonaro. Não. O Brasil. Eu vou libertar o Brasil. Lembra? Ser libertar o Brasil com um golpe de Estado do Bolsonaro. Vocês imaginem, né? Sempre lembrando que o Bolsonaro queria a porra de um golpe de Estado
E nós seríamos, se desse certo, né, governados por um tempo, que acho que daí é uma merda gigantesca, por gente do calibre dele, do General Heleno e do Braga Neto, dos Kids Pretos e do Carluxo. O que seria isso? Será que eu estaria fazendo essa live aqui? Eu pergunto, será que o câncer teria matado e a gente, né, já tava numa ditadura? Essa é uma minha pergunta. Porque pra mim o Bolsonaro é um dos tumores nesse corpo, ele não é a cura, né? O bolsonarista acha que o Bolsonaro é tipo, né, um soro que vai ser colocado na veia e vai curar aquele corpo, quando na verdade aquele soro é tipo, vamos lá, cândida, estão botando cândida aqui no negócio, mas você tá se envenenando. Sim, você tá se envenenando, o bolsonarismo te envenena. Né? E é o problema, por isso que o debate público no Brasil é bizarro, por isso que essas discussões são todas doentias, né? Por isso que ficam, anistia o quê, cara? Tá, aquelas pessoas que não golpe de Estado, sim, elas são criminosas, sim, a gente discorda das penas, a gente discorda do forma, tá? Mas essa é a sua discussão? Essa é a discussão? E a tentativa de golpe de Estado do Bolsonaro, vocês vão fingir que não tá acontecendo nada? Ah, entendi, o Bolsonaro também estaria incluso na anistia. Ah, entendi, é pra ajudar o Bolsonaro. Por essas coisas que, entendeu? Não dá pra transigir com esse papo do bolsonarismo. Né? É isso. Ah, entendi, Riso, por que não tá tendo gente na live, né? Entendi, tá tendo o maldito jogo. Tá quanto? Não começou ainda, tá no pré-jogo. Ah, entendi. Oh, que legal, galera. Obrigado por me abandonarem, tá? Então eu vou fazer o seguinte. A camiseta Aprendeu Matou, que tá na promoção de todo mundo entrar no Valete Plus hoje, ela só estará disponível, Riso, para os 10 primeiros. Só isso, acabou. O Woods falou, fingir que não tá acontecendo nada é com vocês mesmo. É mesmo? O que é, então? Os caras estão realmente achando que a live tá flop porque o Real Madrid vai jogar. Muito obrigado. Muito obrigado. Fico muito feliz aí por vocês, tá? Eu queria trazer esses temas, eu queria trazer essa discussão desta maneira, tá? Pra gente não mais... Renan é bem mais importante que o Real Madrid? Óbvio. Gente... O Real Madrid, dane-se o Real Madrid, com todo respeito, tá? Mas voltando, eu queria trazer isso, tá? Porque eu não acho que você, se for tentar entender o que tá acontecendo no Brasil, vai ter uma descrição precisa da realidade, achando basicamente que o Brasil já é uma ditadura, porque não é o caso. Ou achando que o Brasil é uma democracia plena e viva, não é. É paradoxal que nunca o brasileiro participou tanto das discussões políticas quanto hoje. Ou seja, esse é o maior período na história, dos últimos 10 anos, de efervescência democrática do Brasil. Acho que dá pra falar com toda tranquilidade. A efervescência democrática, ou seja, a participação política, o engajamento, as disputas, talvez tenham sido mais altas ali no começo do século XX. Mas esse é um dos maiores, assim, de 88 pra cá, com certeza é o maior período de efervescência. Ou seja, a energia democrática, a quantidade, a intensidade, ela tá muito grande. O que me parece que a intensidade está tão grande que o sistema teve que começar a controlar. Ele tá desde 2013 em crise, né? E o sistema aí tentando mexer, aí tentando regular. Então você tem uma participação democrática acima da média, né? E ao mesmo tempo um processo de deterioração dos freios e contrapesos, do sistema representativo, de tal modo que claramente isso parece ainda mais doentio. E isso alimenta cada vez mais essa efervescência. Você começa a ter uma crise, e a crise ela tá rodando, e a crise ainda vai ser acompanhada. E já está sendo acompanhada de uma infiltração do narcotráfico dentro das instituições brasileiras, e também de uma deterioração tão grave das contas públicas que o Brasil vai quebrar. E isso tudo num contexto internacional em que a tal ordem liberal que tanto nos beneficiou, né, porque... eu já falei muito das ficções que permitem que um país fraco como o Brasil tenha tanto território, tantos recursos naturais, e que isso está acabando. E se isso está acabando, né, já aparece qual é o próximo Trump? Pensem o seguinte, esse dia desses, né, tinha um monte de gente indignada que um deputado americano, se eu não me engano, não sei se o deputado é um agente do governo Trump, falou, não, a China está avançando sobre o quintal da América, que é a América Latina. E nem sei se o próprio Trump falou isso também. E o termo utilizado foi quintal, é o backyard da América, né? Gente, nós somos o quintal da América, sim. Nós somos um puteiro dos Estados Unidos. Aí olha só, China rebate o governo Trump e diz que países da América Latina não são quintal de ninguém. China, vocês só querem transformar a gente no quintal de vocês. É isso.
Entendeu? Ai, ó, a China veio defender a gente, né? Ô, China, você é muito legal. Ufa! Ufa, nossa, hein? Estamos salvos, hein? Uhul, legal. Muito obrigado, Partido Comunista Chinês. Obrigado por defender a nossa dignidade e os nossos direitos humanos. Partido Comunista Chinês. A China tem os interesses dela que são legítimos para a China, sacou? E a real é o seguinte, a China tem um partido comunista que cuida do interesse chinês pra cacete. E a real é essa, tá? Gostemos ou não do regime deles, não defendemos o regime deles, mas o partido deles entregou resultado pra eles e cuida do interesse chinês. Aqui não vamos falar que ninguém tá cuidando, ninguém cuida do interesse brasileiro. Então a gente tá aqui também numa situação patética, tá? E os chineses querem se aproveitar disso, por quê? Porque nós somos esse caldeirão, né, festivo pronto para ser dominado. Então já, vamos supor que assume um J.D. Vance. Ele acha, como todo americano acha, que nós somos um quintal. E às vezes, cara, esse quintal, assim como a área ali na região leste da Ucrânia, aquela área tem muitos recursos naturais. E às vezes, nós vamos resolver o problema do narcotráfico aí no Brasil, Riso, mas vai custar muito pro contribuinte americano. Ai, isso vai custar muitos bilhões pro contribuinte americano. Nós queremos direito de exploração de tal coisa. E aí, e essas coisas acontecem de maneira muito sutis, né? Pintou um movimento separatista em tal região. O governo americano tá preocupado com a violação dos direitos humanos com o movimento separativo Norte Livre. Porque, sei lá, uns barbários foram comprados, sabe? Os contextos... Brincar de geopolítica no quintalzinho da América Latina é baba, já fizeram isso por um século. E com o Brasil seria mais baba ainda. Mais baba ainda, tá? Então é bom ficar ligado, porque a nossa situação no novo contexto geopolítico, ela é tão grave, ela é tão tensa, que nós vamos precisar de uma guerra interna para estabelecer uma legitimidade de um regime democrático e republicano, tá? Mas que aponte um Brasil forte. Porque definitivamente, se o Brasil não for forte, não haverá Brasil. Se o Brasil não for forte, não haverá Brasil nenhum. Ele vai ser picotado. Essa nova ordem que está pintando é uma ordem muito diferente. A gente está assistindo os primeiros espasmos do nascimento dela. E isso está se dando dentro de um contexto de briga entre China e Estados Unidos, as duas maiores potências. A tal da armadilha de Tucídides está acontecendo. China e Estados Unidos estão começando esse conflito. É real. A gente está começando a assistir. E aí?